Bom dia. Bom dia. Eu achei que alguém ia responder isso. Vamos lá. Eu tenho uma coisa legal, né? Se você falar bom dia, alguém do outro lado vai falar bom dia. O dia vai ser bom? Você está desejando que o dia vai ser bom? Eu estou desejando que você tenha um dia bom. Pode ser bom por vários motivos. Você pode ter um bom dia, pode ter um dia bom. Eu prefiro falar dia bom, às vezes. Pessoalmente eu falo dia bom. No programa eu falo bom dia. Mas o dia tá acabando. A manhã tá acabando. Ah, O dia. é a vida. Marcos, mês passado você estava aqui, agora você vem novamente, né? Você está começando a ficar uma pessoa regular. Ah, aleluia. Pois é. Me diz uma coisa, você se lembra dos seus tempos de. É difícil dizer isso, né? Por quê? Não, porque você tempos de colégio, mas o lance é que você ainda é estudante. Note para o ainda. Ainda. Você Mas ainda é estudante. talvez eu seja estudante aí até os 30, 40. Mas o quadro que a gente vai falar hoje, gente, tem algumas coisas meio chatas e algumas coisas bem legais. O chato é porque ele não é uma versão nacional. Assim, apesar de ser uma história feita por brasileiros, mas ela não é uma realidade que eu perceba comumente. Na verdade, eu também não percebo. Inclusive era isso que eu ia questionar, porque, tipo, é a Vanessa e outra pessoa que fez. Eu esqueci o nome. Agora tá. O outro é o. A Vanessa Barbosa e o Fido Neste. É, e eles colocaram algo, eu achei bem, tipo, americanizado, porque Muito. eu nunca fui para um acampamento durante meu período de escola. Nas férias, né? As famosas férias, né, Sim. escolares. A gente não tem. Assim, se você for de classe média alta, ou melhor, de classe alta, no Brasil tem essa estrutura de acampamentos de férias, né? Que a pessoa passa um tempinho lá, longe dos pais, no meio do mato. É, eu acho que, não sei, eu acho que eu conheci só uma pessoa que eu escutei falar que ela falou assim, não, eu vou para um acampamento mesmo de férias, a gente vai fazer alguma coisa assim. Mas não era tipo acampamento, era tipo acampamento porque eles falavam que eles eram escoteiros. É, aí realmente tem acampamento. Mas a pergunta que eu vou te fazer não tem a ver com essa ideia das férias, até porque a gente não tem isso, É. né, no nosso comum. Uma outra coisa que eu vou te fazer é, você lembra de como era o entrosamento de turma? Algo como, por exemplo, o antissocial, o legal, o, a mocinha que todo mundo quer namorar, a estranha. Eu lembro assim de algumas coisas, tipo, mas eu acho que quando eu estudei, tipo, tinha poucos antissociais. Tinha os estranhos, que geralmente eles se vestiam como roqueiros. É, calor de 30 graus, a jaquetona e. Preta. É. E eu acho que assim, esse entrosamento, não sei, eu acho que era muito do. Porque eu era nerd também, às vezes eu me sentia isolado. Mas ainda assim, eu era dos esportes, porque eu gostava bastante de jogar ping-pong e futebol. E eu era chamado para o time, isso que me impressionava. Eu não era excluído por causa disso. É, porque geralmente o nerd ele é excluído, né? Automaticamente quando você pensa no nerd, você já o destoa de toda a turma. É verdade. Já era, tipo, sai daqui. Mas eu não, ainda era chamado para algum futebol, para jogar ping-pong, pra fazer essas coisas. Eu acho que essa história ela é meio. Não é muita realidade. Acho que mesmo nos antissociais, na minha época de escola que eu me lembro, tinha um grupinho de pessoas que eram sociais. Tipo, ela era amiga de uma pessoa social, mas ela não interagia com o grupinho que estava em volta daquela pessoa social. Mas aquela pessoa social vinha para perto dela e ela se sentia bem para falar apenas só com aquela pessoa. É que tá, às vezes e óbvio que é, né? Eu acho que o passar dos anos, esses grupos, eles foram sendo diluídos.
né? Quando eu falo da minha época de colégio, a gente tinha realmente esses grupos bem fechados e pesados, né? Você é o grupo do nerd, você é o grupo não necessariamente do esporte, né? Mas no Brasil sempre foi o grupo de futebol, É. né? As patricinhas sempre existiram. Mas hoje em dia, eu vi uma matéria, muito tempo atrás, desses canais da vida, em que eles falavam que a tendência normal é a extinção Desses grupos. da visão desses grupos. Vão existir? Vão. Mas, por exemplo, você fala que ouve rock. Tem gente que diz isso, né? Ah, eu ouço de tudo. Eu falo, não, de tudo você não ouve, não. É. Mas você consegue ouvir muitas coisas separadas que fazem grupos que você não pertenceria àquele grupo. É verdade. Pensa bem, um roqueiro, nos anos 80, um roqueiro, um metaleiro, né, do mal, ele nunca ouviria uma Adele da vida. Falando de hoje em dia. É. Antigamente, quando a gente falava que ouvia Michael Jackson, Madonna, ninguém já virava a cara, né? É o que a gente ouvia em casa, sozinho, abandonado, largado, ficava imitando os passos do Michael Jackson. É verdade, isso é bem verdade. Acho que nos últimos tempos, quando a gente saiu assim, quando eu saí com os meus amigos para a social, a gente revezava o celular. A gente conectava o celular, né, na caixa de som via Bluetooth. Então, tipo, cada um tinha o seu momento de colocar a sua música. E, tipo, apesar da pessoa não gostar, ninguém falava assim, tira. A gente escutava pelo tempo da música, aí vinha o próximo, colocava, deixava lá, ficava uns 10, 20 minutos a pessoa colocando as músicas delas e vinha o próximo, e vinha o próximo. E, tipo, e todo mundo ali se confraternizando. Eu acho que esse é o ponto interessante de hoje em dia, né? Esses grupos sociais, eles ainda persistem em existirem, ao mesmo tempo em que eles vão sendo minados de uma maneira. Tá, você não gosta de rap, ok. Mas tem grupos de rock, como Linkin Park, que pegam o rap. Por mais que você queira ou não queira. É o tempo inteiro? Não, mas está ali um pouco da estrutura. Você pega esse System of a Down, o modo às vezes como o vocalista lembra um pouco, ou muitas vezes. Né? Então a gente está percebendo que esses grupos eles estão se diluindo. Sim, eles estão acabando mesmo, eu acho. E tá vendo a interação deles, né? Eu acho que acabando não, né? Porque, por exemplo, você não vai também falar que um roqueiro vai pro um axé. Dentro dos seus limites, né? Pô, imagina só, o cara é roqueirão tal e vai pra compra um abadá e vai seguir o cinto elétrico. Tá. Já pensou isso? Seria doido. Eu acho que o próprio pessoal da ceia fala assim, pai, acho que esse não é o seu local de fala. Exato, pô, aí você fica acadêmico, né? Não. Esse não é o seu local de fala, na boa, desculpa, mas não dá. Mas por outro lado, realmente, acho que a gente está meio que fluindo para essa convergência. Não, eu acho que não vamos acabar ainda. Uhum. Mas ao passar do tempo a gente está eliminando cada um desses grupos tranquilamente, né? Dando aí um momento de diferenciação para eles. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou sobre o quadrinho. Vou falar daqui a pouco. Tá, então. Pro próximo bloco? Nem adianta o nome? Falou? Não, a gente falou sobre. E, bem, os jovens aqui ouvem punk. O que é interessante, né? Uma galera classe média, algumas vezes excluída da sociedade, ouvindo punk. Então, as músicas de hoje vão ser todas punks nacionais. Te prepara, porque as músicas são curtas e rápidas. Vamos começar com, óbvio, Rato do Porão, é evidente. E vamos para uma banda de Brasília. Porque, cara, eu gosto muito da Linha Preta. Nunca ouvi. E aí, em homenagem ao Samuel, Roubaram o Meu Rim. Glória. Presente. Ricardo. Presente. Márcia. Presente. Felipe. Presente. Felipe Massa está junto com nossas crianças,
Ele é um grande aliado do Unicef na promoção do direito de aprender de cada criança e cada adolescente. Eu, como campeão do Unicef para as crianças brasileiras, vou ajudar a fazer de cada menina e cada menino um vitorioso. Felipe Massa, campeão do Unicef para as crianças brasileiras. A máquina de Gutenberg. Para quem não sabe, Gutenberg é uma coisa... eu tinha lembrado de uma coisa. As músicas de hoje seriam do OK Go. Pois é. Eu tinha falado mesmo. A máquina de Gutenberg é uma coisa muito fera. Se você não conhece, procure um grupo musical chamado OK Go. Os vídeos deles falam, né, sempre trazem alguma coisa da máquina de Gutenberg. Então você fala alguma coisa sobre a máquina de Gutenberg, que é mais legal. Não, pra me falar. A máquina de Gutenberg diz que tá tudo conectado, é uma série de conexão, né? Pra que você vai dar uma... Até o quadrinho traz essa ideia de por que você vai acionar a descarga só com um botão? Eu vou puxando a cordinha. Sendo que você pode fazer uma imensa engenharia até chegar nesse momento. E assim, aí é aquela coisa do você bate numa bolinha de gude, que ela corre uma esteira, bate numa garrafa, a garrafa está sendo suspensa por uma corda, que aí quando a garrafa bate, é exatamente isso. Se você entendeu a loucura que eu estou querendo dizer, uma coisa gera outra, que gera outra, que gera outra, que gera outra, que aciona o que você quer. Eu acho que traz a complexidade do que nós temos como facilidade. É mais ou menos o seguinte, a complexidade com o computador funciona sendo que a gente só aperta um botão. E aí a máquina, ela traz essa ideia de a gente está vendo como isso tudo funciona. Tipo, porque quando a gente aperta um botão a gente não vê como funciona, né? Mais ou menos. Sim. Mas quando a gente consegue ver toda aquela engenharia por trás, a gente fica, caramba, nós somos realmente homens sapiens. A gente não, né? Um grupo fechado. Alguns aí, eu nem vou falar os que votaram 17. Olha, nada de partidarismo no nosso programa. Nós não somos partidários de ninguém. Feliz aqueles que votaram em alguns não. 17 não conta. Os outros contam. 25 também, mais ou menos. 45 talvez. Não, 45 não. Então, a Vanessa Barbosa e o filho Neste vão aí nos trazer uma ideia em cima da máquina de Gutenberg e a história de um garoto. Getúlio, né? Aquele garoto que, como a gente falou, era o garoto excluído, né? Os grupos não aceitavam ele. E ele também não fazia muita questão de ser aceito. E é justamente como pena por ele ser antissocial que a gente faz? Vai para o acampamento. Na verdade, eu acho que os pais empurram os filhos para os acampamentos. Gente, é por isso que a gente falou, é uma visão muito Estados Unidos e não tanto Brasil. Tanto que a floresta que ele está, eu não vejo muito esse tipo de floresta no Brasil. Né? Eu também acho uma coisa bem, apesar de ter escrito por brasileiro, ser nacional, não é tão nacional assim nessa questão. A estrutura que ele vai trazer, toda a obra, né, como um todo, sempre me pega muito olhando para os Estados Unidos. A geografia né, do quadrinho me lembra muito isso. Sim, exatamente. E os personagens também lembram. É tipo a exclusão mesmo, igual um filme qualquer americano que tem a exclusão do nerd, né, e a galera dos esportes e tal. E uma coisa que eu acho interessante, que, por exemplo, quem que vai ouvir música, um Walkman, eles usam Walkman, né? Num caiaque. Getúlio. Pois é. Ele vai ouvir bar, velho. Getúlio faz isso. Tocada e fuga de bar, num caiaque, né? Curtindo a música e aquele momento. Eu acho que na verdade a música era o ponto de fuga dele. Quando ele está ali no acampamento, ele põe a música justamente para lembrar de quem ele é, que ele é um antissocial, que ele está ali obrigado, que ele sabe o local dele no mundo e que aquele não é o local dele.
qualquer lugar, né? Eu poderia ficar muito feliz na minha casa, no meu quarto, no meu computador, não aqui. Sim, eu acho que a questão da música lá é justamente para ele saber, tipo, para ele se conectar com ele mesmo, né? Enquanto a galera. Porque ele sabe que ele foi obrigado a ir, né? E é uma coisa legal, a música ela faz, na verdade, um fone de ouvido, né? Mais do que a música, o fone de ouvido, ele é um isolador social. Sim. E quando você ouve música para todo mundo ouvir, gente, pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas quando você ouve para todo mundo ouvir, você está obrigando que as pessoas ouçam aquilo que você está ouvindo. É, exatamente. Mas quando você está no caso do Getúlio, você pega o fone de ouvido, e eu faço isso, e coloco o fone, eu não estou necessariamente só ouvindo a música, eu estou me isolando do universo. Sim, e às vezes é até um. Eu tenho um amigo que ele fala, olha, você não se preocupa quando você me vê com apenas um fone, mas quando eu tiver com os dois, você nem chega para falar comigo, porque eu tô no meu momento realmente antissocial, aconteceu alguma coisa e eu não quero ninguém por perto. Quando você me vê com um só, vai lá, me cumprimenta, ok. Mas quando você me vê com os dois fones, algo tá errado. E eu não quero falar sobre isso. Outro antissocial, agora diferente do Getúlio, que é uma criança, nós vamos ter o Leopoldo, que é o zelador, né? O Sim. caseiro dessa. Porque assim, nem todo ano tem acampamento, então numa parte do ano, né, ela o Leopoldo ele fica cuidando lá de tudo, ele é o caseiro que cuida de tudo, zelador barra caseiro, né, que cuida de tudo, só que ele é completamente isolado. E traz a questão, né, do isolamento de gerações. Né, o Getúlio fica isolado e o zelador, o seu Leopoldo também é isolado, né? E porque, por exemplo, o seu Leopoldo, existem zeladores, tipo, eu estudei em várias escolas e, tipo, as pessoas da limpeza eram as pessoas mais especiais, que a gente fala, ei, bom dia, eles não se isolavam, né? As tia, né? Às vezes As tia, os tio. exatamente, trazendo nessa cultura de escola que a gente fala, a gente já chega e fala a gente fala tio pros pessoas, e, tipo, pros professores, a gente fala o senhor, a senhora, entendeu? A nossa sociedade ela é muito focada nesse sentido, né? Onde o trabalhador, eu estou tentando achar a palavra, mas está difícil, mas o trabalhador que não tem o nível social dos professores, né, ou o nível social superior, que os professores são vistos como figuras acima dentro do universo acadêmico escolar, principalmente tanto universidade, ou colégio, ou escola, não interessa. Os professores sempre são vistos num nível social acima dos outros. Às vezes mesmo assim, sendo uma universidade, faculdade, que tem aquela galera que tem grana, mas olha para os professores, né? Aí a coisa muda. O cara pode ter a grana que for, mas ele ainda continua falando sim senhor, sim senhora, porque ali no nível acadêmico ele é superior. Mas a galera da cantina, da limpeza, da portaria, é gente fazer aquela coisa besta, é gente como a gente. É tipo isso, né? Tipo tio, tia, e aí a gente vê, né? Mas a gente vê nessas duas gerações, tipo, tanto no Getúlio quanto no São Leopoldo, o antissocial, né? Pelas amarras da vida, pelas dores as marcas que a vida lhe causou. Você faz filosófico. E o outro está aprendendo, né? Sim. E aí a gente pensa, será que o São Leopoldo desde criança era assim ou foram realmente as marcas da vida que o fizeram? E será que o Getúlio vai conseguir quebrar essas marcas que vão sendo colocadas, que ele está sofrendo? Será que ele vai entender que no futuro dá para quebrar tudo isso? Acho que são dois questionamentos que a gente faz logo quando conhece esses dois personagens. E temos a figura máxima, né? Se tem a quem sofre bullying, tem quem pratica. Tem quem pratica. E aqui quem pratica é o professor. Que é o professor, né? E aí vem aquela coisa americanizada, né? Um professor que se tornou treinador e que vai dar o acampamento, né? Não algo
igual a gente vê no Brasil, por exemplo, quando a gente saía da escola, sei lá, vamos em um passeio. Então o professor, ele não era aquele cara autoritário, ele era o cara que estava levando a gente para passear e que ia explicar, por exemplo, no museu. Então a gente ia chegar lá no museu e ia apresentar. Esse é o Museu Nacional, está tendo as seguintes amostras, tal, tal. E a gente tem nessa cultura americanizada que o professor, quando ele leva algumas pessoas, ele realmente exclui. Ele segrega uma parte, declaradamente. Você não presta para ficar entre a nossa... Você não presta para almoçar na nossa mesa, para lanchar na nossa mesa. E nem para dormir no nosso quarto. Isso, e justamente é o que a gente vê no quadrinho, né? Ele dorme, Getúlio dorme sozinho, come sozinho. Enquanto isso, eu acho, não sei, mas... E se diverte sozinho, né? Mas eu não sei, eu tenho essa concepção, por exemplo, quando eu viajo, por exemplo, na faculdade, já fiz algumas viagens, e mesmo que a pessoa seja meio que solitária, antissocial, a gente sempre tenta incrementar ela. Eu acho que a cultura brasileira ela é mais aceitável, mas tipo, não importa se você escuta o funk e a gente escuta o rock. Vem cá, chega aí, vamos comer junto, vamos falar umas bobagens. A galera fala tomar uma, né? Vamos fazer alguma coisa juntos. Vamos de bar e vamos de OK Go. O programa Quadrinhos volta daqui a pouco. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. Projeto Rádio Diversidade, Utopia FM e Ministério da Cultura. Educação e poesia. Marcos, terceiro bloco de A Máquina de Gutenberg. E, como eu sempre digo, um momento que te fez pensar. Afinal de contas, é um quadrinho que, apesar dele ser não brasileiro, ser brasileiro, mas com uma cultura que não é próxima da nossa, ele ainda vai trazer coisas nossas. Pequenos detalhes ali, né, que a gente tem de referência à nossa pessoa. Você falou da música, por exemplo, eu fiquei pensando que é muito raro a gente encontrar um jovem que ouça música clássica. É. Vai ter chamado de tiozão. Por ser tiozão, não está aí. Porque música clássica, tudo bem, se você for de uma classe diferenciada, se seus pais forem músicos ou algo similar, pode até ser que sim. Mas a grande maioria é uma galera jovem hoje em dia. Essa frase foi meio besta, mas tudo bem. Mas, ok. Música clássica e jovem é uma coisa que Tá conectado, né? Tipo, você não pensa. Quando você pensa em música clássica, quem você vê na plateia, né? Quem você imagina lá escutando. galera de 40 pra lá, né? E geralmente de um poder aquisitivo maior. Pois é. E aí, uma cena que você viu e se identificou com ela? Eu acho. Ou gostou, sei lá. Eu acho que a cena foi da. Quando o Getúlio tá ali ele tá todo dia no quarto dele, passa uma mola pingando todo dia. E um dia ele resolve seguir essa mola, né? Que vai levar até o parto do seu Leopoldo. E aí que ele vai descobrir realmente que tem uma máquina ali, né? E no meio do caminho o Getúlio fala, né? Por que essa mola passa todo dia pelo meu quarto? E por que só eu sigo ela, né? Então é a curiosidade, quando a curiosidade nos leva a descobrir coisas novas, né? Porque às vezes a gente acha que a gente estudando, que a gente fazendo algumas coisas, a gente vai descobrir as respostas, mas às vezes a gente vai descobrir mais perguntas. Aquela questão de você não precisa saber a resposta, você precisa saber a pergunta. Teve um aluno, né, que eu estava explicando sobre Kant e no meio da coisa, né, que a estrutura de que Kant monta é do questionamento, né, do ceticismo. E ele fez a pergunta, professor, mas e quando... E tá, então você faz uma pergunta em cima de pergunta, com pergunta, com pergunta, e pergunta, e pergunta. Nunca tem uma resposta? Eu falei, tem. Vai chegar uma hora que você vai achar a resposta. Agora depende muito do que você quer ter como resposta. Verdade. Né? Se para você o Brasil hoje tem um Brasil bom, né, faça-se algumas perguntas para ver se realmente o Brasil que você entende hoje é bom. Se para você o Brasil hoje não é bom,
faça perguntas a qual, né, como é que a gente pode melhorar. Mas não é a crítica pela crítica, né? Não é só ficar jogando tomate né? Por o tempo inteiro. achar engraçado, tipo, vou jogar o tomate, porque Pois é. é legal. Eu acho que você fala da ideia da mola, Uhum. e é realmente uma coisa que chama atenção. Não tem jeito, né? A mola realmente. O que esse negócio está fazendo aqui? Por que ela está indo? Quem faz isso? Verdade. E a gente não tem muito isso, né? A gente não tem muito essa ideia da mola ficar. Desse tipo de mola. Quicando, né? Porque É. justamente a mola vai passar pelo quarto dele e ele vai seguir. E às vezes durante o caminho, né? As pessoas muito espirituais gostam de falar que as perguntas estão no caminho, né? E não no final. E justamente é no caminho que ele começa a se questionar até ele chegar num determinado ponto. E é nesse ponto em que ele não pode entrar, né? É esse ponto que talvez ele, no meio, durante o percurso, ele não fez as perguntas corretas. As perguntas certas ainda precisam ser feitas de tudo. Isso. Imagina para uma pessoa antissocial, como é que ela vai compartilhar isso? Ele vai compartilhar entre ele e ele mesmo. Não tem. E até porque se ele for compartilhar, as pessoas vão achar, não, você é louco, isso é fruto da sua cabeça, já que você não tem amigo. Você pirou, velho. Mudou. Você tá doidão aí. Bem, e aí? Minha parte? Exatamente. Acho que já deu pra notar qual é a minha parte favorita. É a música. Cara, toda vez que ele coloca o fone, e não é os amigos dele com os punks doidaços. É ele. Ele com. Tudo bem que ele vai ter o lado dele punk, lógico, né? Mas a música, pra mim, é uma coisa que me toca muito. E é o ponto de isolamento. Que é onde a gente começa a realmente notar que a pessoa se isola do mundo ao seu redor. E a música é muito cultural, né? Às vezes você nasce, tipo, escutando um sertanejo, mas de repente você cai em si e fala assim, não gosto disso, né? Eu escuto porque todo mundo à minha volta escuta. Mas você faz seu próprio universo com a música que você gosta. Né? E hoje em dia, até alguns anos atrás, a gente falava de qual é o teu disco favorito. Né? Qual foi o disco que te marcou. Hoje, na era dos streamers e na era das seleções, das playlists, você não tem mais. Mas tem. Né? Tem gente que ainda ouve um disco inteiro. Mas muita gente faz o quê? Uma música só, isso. Faz uma playlist, né? Pega umas músicas perdidas, varia, no português. Sim, eu acho que isso é a questão da facilidade, né? Porque antes a gente era obrigado a comprar o disco, então você vai escutar todas as músicas. Hoje não, hoje você só compra a música que você gosta. Sim. Se você tem, por exemplo, você pode pegar um Deezer ou um Spotify ou qualquer outro sistema que apareça e você, eu tenho algumas playlists meio docas, né? Mas eu gosto de ouvir o disco inteiro, ou pelo menos algumas boas músicas daquele artista durante um bom tempo. Mas inevitavelmente a música é um isolamento. A música ela funciona tanto para relaxar quanto para soltar fúria, soltar raiva, soltar tristeza, mas também ela te isola. E falando a questão dessa música de disco, eu acabei de lembrar que o Thiago York, né, que tinha sumido, ele apareceu e o novo álbum dele é meio que tipo uma música dependendo da outra. Então, você vai escutando. Meio que ele fez um filme também, né, nos vídeos do YouTube, sobre isso, né? Eu acho que essa foi uma grande sacada dele, tipo, de uma música continuar a outra. Que aí você meio que obriga a galera a escutar o disco todo. Eu acho que foi o Pink Floyd que ele fez isso, né? Você não pode comprar uma música. Tem que pegar o álbum inteiro. Porque às vezes o álbum inteiro diz mais coisa do que só uma música. Eu estou contando uma história para você. Tem bandas que têm essa preocupação. Eu estou contando uma história. Você pega a Avantasia ou mesmo Angra, o Angra tem alguns discos assim, mas todas as músicas da Avantasia estão contando uma história. Rhapsody of Fire ou Flashback Apocalypse, eles estão te contando uma história.
Tá, beleza, você pode pegar aquela música isolada, né? Mas quando você ouve ela, entendendo a letra, ele tá contando uma história. Né? E aí você precisa do... Pode puxar na parte. Que Swart também já fez muito isso. Tô falando de bandas que eu gosto, não é? E que já fez. No Brasil, eu não me lembro de muitas bandas que tenham feito isso. Confesso que aí eu não me lembro muito. Mas eu acho que assim, tipo, nessa época, nossa, acho que porque às vezes os artistas vão lançando uma música, tipo, lança a música hoje, aí semana que vem vai lançar outra. Ou daqui a um mês. Não é o disco completo. Vai lançando músicas soltas, né? Música? Para terminar nosso programa de hoje. Não, acho que eu não me recordo de nenhum. Então vamos com OK Go, mais uma vez, né? Aí para 2 músicas do OK Go para fechar, ou vamos com uma banda punk? Cara, tem uma banda que eu gosto, não é punk, mas lembra um pouquinho, que é Terra Celta. Nunca escutei. Não? Pois é, então vamos de Terra Celta e OK Go. Não é bem punk, mas funciona. Programa Quadrinhos, bom almoço a todos, para quem for almoçar, né? Para quem está ouvindo pelas internets da vida, vai ver sua vida. É o novo bordão, né? É. Falou. Falou. Então.